No dia de hoje, nós vamos ver os 5 motivos que levam a Deus a permitir as doenças. O primeiro motivo é que uma doença pode manifestar a glória de Deus. Nós vemos isso na morte de Lázaro. Em João, capítulo 11, versículo 4, Jesus diz que a enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas para a glória de Deus. Talvez você também conheça algumas pessoas que passaram por uma enfermidade e que, após ser curado, deu um testemunho, e esse testemunho honrou o nome do Senhor. É interessante a gente pensar que a glória de Deus, ela não se manifesta apenas na cura do enfermo, mas também ela se dá por meio do testemunho daquele que está doente. Quando vive a doença na fé, muitas vezes a glória de Deus é manifestada. Um outro fato é que a doença de alguém muitas vezes atrai um movimento de intercessão por parte daqueles que os conhecem. Então, é justamente isso que acontece com Marta e Maria. Elas mandaram relatar a Jesus: aquele que tu amas, enfermo está. Logo, os intercessores acabam vendo a glória de Deus se manifestar por meio das suas orações. O segundo motivo é que Deus se utiliza de uma doença para nos santificar. Isso mesmo, é ser provado no ouro. O exemplo mais clássico é Jó. É impossível não se lembrar da história de Jó e ver que a doença que ele teve fez com que Jó fosse ainda mais do Senhor. Te conhecia, Senhor, somente por palavras, mas hoje os meus olhos te viram. Essas foram as palavras de Jó depois do seu tempo de doença e grande tribulação. Talvez deve ser por isso que muitos santos, antes de morrer, passam por um momento de grande prova através da doença. A terceira razão que leva a Deus a permitir as doenças é que a doença nos deixa mais humilde. Um exemplo muito clássico e marcante disso é a vida de Padre Léo. Ele, na sua última pregação Buscai as coisas do alto, mostrou claramente que se tornou um homem mais humilde no momento em que ele partilha que o câncer tirou dele tudo, toda a sua dignidade, mas só não tirou a sua fé. O quarto motivo que leva a Deus a permitir as doenças é que as doenças são muitas vezes motivos de conversão. Muitas pessoas, quando estão doentes, se voltam para Deus, como antes elas não caminhavam com Ele. Um exemplo que eu me lembrei foi de Zacarias. Ele foi um homem que duvidou daquela promessa que Deus havia feito por meio do anjo de que sua esposa Isabel ficaria grávida. E aí ele ficou mudo. Ele só foi curado quando o seu filho nasceu. Sem dúvida, após o nascimento do seu filho, ele tinha já se tornado um homem de muito mais fé. Talvez você conheça algumas pessoas ou até famílias que se converteram através de uma doença. Uma doença aqui na Terra pode ser o início de um castigo que será vivido no inferno. Isso mesmo, o início de um castigo que será vivido no inferno. Bom, para essa situação, eu acredito que viver o inferno através de uma doença deve ser uma oportunidade que Deus dá, talvez a última oportunidade, para a pessoa se converter. E no caso em que ela não se converte, sem dúvida, ela experimenta através da dor de uma doença aquilo que será vivido eternamente no inferno. Triste isso, não é? Essas reflexões foram retiradas de escritos de São Beda, doutor da Igreja. Mais do que compreender os motivos de uma doença, é compreender que nós precisamos vivê-la na presença de Deus. Assim, o nosso Deus pode nos ajudar no processo de cura física, mas unidos a Cristo, sem dúvida, neste processo também teremos o nosso coração curado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus, fiquem na paz.